Olá, eu sou Daniele Bracher. Iniciaremos hoje o primeiro episódio da série Ferramentas Digitais para Professores. Trataremos do Google Formulários e de suas possibilidades na educação. Começamos abrindo o navegador do computador. No caso, eu estou utilizando o Google Chrome. Já estou com a minha conta Google logada. Todo mundo que tem um e-mail do Gmail tem uma conta Google. A partir disso, vamos aqui no Google Aplicativos, clico e pesquiso, procuro o Google Formulários. No meu, está aqui, está aparecendo. Pode ser que no seu ainda não apareça, então você vai em Mais do Google, que aí ele vai aparecer. Clico em Formulários e então vai abrir os formulários que eu já fiz até hoje. Vai abrir um ícone, que é um mais, para a gente abrir um formulário em branco, e ainda vão abrir alguns modelos disponibilizados pelo Google. Nós, que estamos abrindo um formulário novo, vamos clicar em branco. Com o formulário novo aberto, a primeira coisa a fazer então é editar o título do meu formulário. No nosso caso, será Arraial da Matemática, já que estamos em junho, e a descrição do formulário. A descrição do formulário é uma explicação que eu vou colocar para entender do que se trata esse questionário. O próximo passo é começar a lançar as perguntas. Eu posso escolher, né, o tipo de pergunta que eu vou lançar. Eu posso colocar uma pergunta com uma resposta curta, posso colocar uma pergunta com uma resposta que seja um pouquinho maior, que o aluno escreva, né? Também uma questão de múltipla escolha, com caixas de seleção, onde o aluno pode marcar mais de uma alternativa, lista suspensa, escala linear, então eu posso colocar uma escala, né, de 1 a 5, grades de múltipla escolha e ainda grades de seleção, data ou horário. Vou começar a lançar as perguntas. A primeira pergunta será o nome do aluno. Então, o nome de quem está respondendo a atividade. Vou deixar aqui como resposta curta, porque dessa forma o aluno vai responder aqui, né? Escrever o seu nome. A segunda pergunta será a turma deste aluno. E então, eu vou colocar aqui múltipla escolha, que daí ele vai só marcar. Então, é turma. Vou escrever só o número: 71, 72 e 91, que são as turmas que eu dou aula, né? É importante lembrar de marcar a questão como obrigatória. Desta forma, o aluno não consegue enviar o formulário sem que tenha respondido todas as questões. Continuamos, então, adicionando perguntas. Vou fazer algumas perguntas temáticas, né? Relacionados à festa junina. Para facilitar a minha construção, eu já fiz um arquivo, uma pasta no meu computador, com as perguntas que eu vou fazer e as imagens que eu quero colocar. Então, eu vou colocar umas tabelas, né? A primeira pergunta eu fiz assim, quanto ao número de bandeirinhas. Então, vou lá, copio a pergunta, colo aqui e aí vou então escrever as opções. Como as opções eu fiz em imagens, né? Então, eu vou procurar lá no meu arquivo e anexar. Fiz aqui Arraial, ó.
e já numerei conforme eu quero colocar. Então, a opção 1 é 1.340. A opção 2 será, novamente vou procurar e faço isso para todas as opções. No local da opção, eu posso colocar a letra da alternativa. Então, letra A, letra B, letra C e letra D. Eu posso ainda, conforme eu vou fazendo, clicar aqui no olhozinho em visualizar. E aí ele vai me apresentar como essa atividade aparece para os meus alunos. Fechamos a visualização e voltamos à edição do formulário. Se quisermos duplicar a pergunta, clicamos no ícone, podemos também excluir a pergunta ou ainda adicionar uma nova. Preciso acrescentar ainda a tabela da minha pergunta. Ela está em imagem e eu vou adicionar a pergunta. Na segunda pergunta, então, vamos copiar a pergunta e colar lá no meu arquivo. Aqui eu também já deixei organizados as respostas. Opa, pergunta. Colo aqui, só vou tirar o número e vamos às respostas. Vou também adicionar uma imagem lá do meu arquivo que eu fiz anteriormente. Vamos preencher as demais alternativas com as imagens feitas anteriormente e também já ir preenchendo as demais perguntas do nosso formulário. Com todas as perguntas de nosso formulário preenchidas, nós podemos visualizar como está o nosso formulário e ainda editar a aparência do nosso formulário, alterando cores, fonte e ainda a imagem que aparece no cabeçalho. Bom, já então fizemos as configurações do nosso formulário, lançamos as perguntas e agora vamos transformá-lo em um teste. Para isso, vamos em configurações, teste, assinalar a opção criar teste. Então, atribua pontuações a questões e permita correção automática. Aí, marquei aqui que libera a nota imediatamente após o envio. E a pessoa pode ver as perguntas erradas e as respostas corretas. Vou salvar. Bom, e-mail, nome, turma, não vale nota, né? Vou começar aqui pela primeira questão, que vai valer 2 pontos, que é a do número de bandeirinhas. Então, eu tenho que assinalar a pergunta que eu respondi, aliás, a alternativa que eu respondi como certa, que no caso é a primeira. Vamos adicionar a pontuação e marcar a alternativa correta em todas as questões. Eu primeiro clico na pergunta, vou em respostas corretas. Então, vou marcar. Essa aqui também vai valer 2 pontos. E eu vou marcar a alternativa correta, que é a letra C. Então, vou fazer a mesma coisa que na última, né? Respostas corretas. Isso aqui também valerá 3 pontos. E a resposta correta é a letra D. Então, está concluído. Então, clico em enviar. Vou copiar o link. Eu sempre coloco para que o endereço seja curto, para facilitar. Copiar.
Aí então eu tenho o link na minha área de transferência que eu posso mandar para os meus alunos, né? Ou ainda acrescentar lá no Google Sala de Aula.